Olá, pessoal. Boa tarde. Como estão todos? Deixa eu abrir aqui. E aí, tá dando para acompanhar melhor agora? Você já passou mais as provas? Como é que vocês estão, assim, de tempo agora? Me contem aí. Que bom que está mais tranquila. Alguém tem alguma coisa para comentar, né? Lembrando que hoje a gente tem essa aula, né, sobre circuitos trifásicos. Aí, na próxima quinta, potência e circuitos trifásicos, né, tem a ver com esse assunto de hoje. Aí, na próxima terça, uma aula de exercícios. E na quinta, é a nossa segunda prova. Tá certo? Todo mundo tá prestando atenção, né? Tá ligado que a próxima semana a gente tem prova, né? Certo. Alguém quer comentar alguma coisa? Quer perguntar alguma coisa? Porque essa carinha, mulher, é bom que quer dizer que já tem 2/3 do semestre, tá mais para lá do que para cá, né? Quer dizer que vai tá perto de terminar já. Né? Bom, já que ninguém tem nada para falar, também não tenho nenhuma novidade, vou projetar aqui o roteiro, tá? Não é? A pessoa sempre tem de procurar o lado bom para olhar, né? Bom, vocês estão vendo aí, né? O roteiro é o que vocês têm aí também. Bom, como eu tinha comentado, né, essa aula sobre circuitos trifásicos, né, ela é uma aula introdutória, assim, para a gente aprender os conceitos, né, lidar principalmente com essa manipulação entre linha e fase, né, grandezas de linha, grandezas de fase, porque se vocês entenderem isso bem direitinho, né, não vão ter dificuldade nenhuma com os circuitos trifásicos, tá? Os erros que ocorrem nesse assunto, basicamente, são esses, assim, de defasagem, a pessoa confundir o que é linha, o que é fase, né? Então, assim, o interessante é que se esses conceitos estiverem bem claros, vocês não vão ter realmente dificuldade nenhuma, tá? Bom, comecei aqui, eu fiz um vídeo, né, como de praxe, explicando esse assunto, né, mostrando umas imagens com essas relações de linha, de fase, né, tentei fazer, assim, o mais didático possível para que fique, né, bem claro, tentei ir marcando as coisas e tal, para tentar deixar o mais entendível possível, né. No vídeo, assim, de algum conceito, alguém teve alguma dúvida, alguém não entendeu alguma passagem, quer comentar alguma coisa? Professora, Pode falar, Sara. naquela parte lá que tem aquela sequência de fase que a gente tem que fazer o sentido da rotação do gerador, Certo. sempre é no sentido anti-horário? Não, na verdade é assim, ó. A gente tem. Como é que a gente monta o circuito trifásico? A gente pega 3 ondas iguais, né? E só vai ajustando as fases, né? Então, essas 3 ondas iguais, com a mesma amplitude e mesma frequência, a gente faz uma defasagem iguais entre elas, né, de 120 graus, para montar o trifásico. Aí, olha, se eu tenho 3 sinais, né? Vamos supor que eu tenho o A. O B pode estar à direita e o C à esquerda, ou pode estar ao contrário, né? Se eu pegar o A como referência. Então, quem vai estar adiantado em relação ao A? Vai ser o B ou o C? Se for o C estiver adiantado, é o sentido, a sequência negativa. Se for o B que estiver adiantado, se o B estiver atrasado, é a sequência positiva, né? Então, basicamente para a gente saber, né? Por exemplo, se eu tiver uma grandeza na fase A, por exemplo, eu conheço a grandeza na fase A. Ela não tem a mesma amplitude e o mesmo período, e eu não só sei que ela é defasagem de 120 graus, então eu posso usar isso para facilitar minhas contas. Em vez de eu ter que ir atrás de outras coisas, se eu tenho o da fase A, eu vou achar o da fase B. E se eu sei, por exemplo, que a sequência positiva, então eu já sei que o da fase B vai estar atrasada 90 graus, ou 120 graus em relação à fase A. Se for sequência negativa, o contrário, a B vai estar adiantada em relação a 120 graus, né? Aí tu falou uma coisa que eu ia comentar e esqueci agora.
Qual foi a tua última pergunta, Sara, que tu falou, tu explicou, tu perguntou no Se seu a tempo. gente adotava sempre o sentido Sim, anti-horário, mas aí pronto, você só em relação à referência, né? obrigada. Não, exatamente, era isso que eu ia comentar, que eu esqueci. A referência é o sentido positivo do ciclo trigonométrico, que é o sentido anti-horário. Então, a gente sabe que se for o sentido positivo, né, a sequência positiva é no sentido positivo do ciclo trigonométrico. Então, esse sentido vai ser sempre a nossa referência. Porque se a gente for caminhar no outro sentido, né, que é o sentido da sequência negativa, a gente vai ter que escolher tudo menos. Né? Então, se a gente caminhar no sentido negativo, a gente vai usar o sinal menos. Né? Não sei se era isso que você tinha dúvida, era isso? Era, valeu, Pronto, deu isso. certo. Isso, Maria Vitória, a gente só vai ver circuitos trifásicos equilibrados, porque o desequilibrado envolve muita conta que não tem sentido para vocês, né? Isso deixa para o pessoal da engenharia elétrica mesmo, né? Que aí já envolve as componentes de sequência, né? Aí já é bem mais complicado, tá? Aí quando é tudo equilibrado, aí tudo fica bem redondinho, tudo se encaixa, porque aí a gente pode, quando se for precisar fazer conversão estrela-triângulo, a gente pode simplesmente dizer que é 3 vezes um outro, né? A configuração, se for uma carga na configuração delta, 3 vezes a Y. A potência trifásica, a gente vai ver na próxima aula, né? Vai ser 3 vezes a potência monofásica, né? Então, sendo equilibrado, a gente faz um monte de simplificação que fica bem mais simples, certo? De uma maneira mais geral, assim, alguém tem mais alguma dúvida? Algum conceito que ficou pendente, assim, não entendeu muito bem, para a gente comentar? Nada? Eu vou avançando aqui, se alguém lembrar, aí abre o microfone e pode falar, tá certo? Porque não vou ficar vendo o chat agora, eu vou mudar lá para o roteiro, tá? Bom, aí tem um textinho aqui na internet, né, que era para dar um suporte, porque tem gente que eu sei que prefere ler do que ver vídeo, né, assim, vai com mais calma e tal, então, eu sempre gosto de botar uma referência num texto. Então, sim, coloquei alguns exercícios, né? Sim, aí, eu não sei se vocês observaram, assim, algumas aulas eu estou botando os exercícios dentro do próprio vídeo. Eu não sei se vocês acham melhor, pior. Eu sei que se eu separar, fizer 2 vídeos, talvez fique menos cansativo, eu não sei, mas às vezes, assim, você já está no embalo, né, e já vê logo um exemplo, aí eu não sei o que, que vocês acham melhor, assim, Assim juntar... é melhor, professora, fica mais didático. Pronto. Assim, se eu separar, porque realmente seria um exercício mais longo, né? Um vídeo que ficaria um vídeo muito grande, mas sempre que dá, eu estou tentando realmente juntar, né? Mas aí os vídeos ficam longos, ficam meia hora, né? 40 minutos, que é isso que eu não Mas queria. é bom porque já vem fatiando o assunto, aí quando chega na parte da Sozinho, questão, fica mais fácil o aprendizado. Eu entendi. gostei muito desse último vídeo, né? Foi, que bom, então. É porque esse assunto, assim, se a gente não, né, entender direitinho, ele é tranquilo, né? Como eu falei, esses conceitos mais básicos, se a gente né, entender bem claramente essas relações entre linha e fase, e como escrever as grandezas de uma fase em relação a das outras fases, pronto, isso aí não tem o que fazer nesse assunto, é basicamente isso mesmo, tá? Bom, então vamos aqui nos exercícios. Alguém teve alguma dúvida? Vou perguntar de linha geral, em algum dos exercícios, porque a gente já vai puxando qualquer coisa. Alguém teve alguma dificuldade, alguma dúvida em algum exercício específico? Conseguiram fazer tudo, quem tentou? E aí, nada? Eu vou só comentar por alto, então, algumas questões, tá? Como também de costume eu faço, assim, eu boto os primeiros, eles bem simples, né? Mas esse roteiro dessa aula, como não envolve o cálculo das potências, as questões ficam todas relativamente simples, tá? Aí, esse assunto realmente começa a complicar um pouquinho mais quando a gente, né, que é junto com a próxima aula, né, que é quando a gente começa a ver potência. Então, quando a gente vê as potências, aí que a gente pode explorar um pouco mais, as questões ficam um pouquinho mais elaboradas, mas nesse roteiro são questões relativamente simples, só, né, todas até um pouco repetitivas, assim, explorando essa questão de linha, fase, né, tensão, defasagem, defasada mais 120, menos 120, essa coisa para a gente analisar, tá? Por exemplo, essa primeira questão, né, uma fonte trifásica em Y,
né? Espera que minha câmera está bem no meio aqui. Em sequência negativa, alimenta uma carga trifásica também ligada em Y, né? Sabendo que a tensão VA, aí eu dou a tensão da fase A, né? Então, minha fonte está em Y, em sequência negativa, e eu tenho uma carga também em Y. Isso facilita, né? Porque sempre que eu tenho a minha fonte e a minha carga na mesma configuração, e eu desprezo a impedância da linha, que é esse caso aí, que a gente não está considerando perda na linha, então, a tensão da fonte já é a tensão em cima da carga, né? Por quê? Porque se você fizer, né, vamos supor, tá Y e Y, aí você pega aqui a tensão de fase do Y, transforma para a tensão de linha, aí depois pega a tensão de linha, transforma de volta para a tensão de fase e vai dar a mesma tensão. Então, sempre que eu tiver Y, ou delta, a tensão da fonte é a tensão em cima da carga já, tá? Desde que eu não tenha perda na linha, né? A gente, na verdade, assim, eu não vou explorar com vocês essa questão dos circuitos com perdas na linha, né? É porque eu acho também que é uma coisa mais específica, né? Então, para o caminho que vocês vão seguir, né, não é tão importante nesse momento, tá? Então, a gente não vai explorar essas perdas na linha. Então, cai sempre nessa situação. Se eu tiver as duas configurações, Y, ou delta, né, carga e fonte iguais, a tensão da fonte é igual à tensão da carga, certo? Aí eu estou dizendo aqui que a tensão VA, né, é 120 fase zero, ou seja, a minha referência. Sempre quem está na fase zero é quem a gente está considerando como referência. Então, a tensão na fase A, que é a tensão da fonte, mas como é Y não tem perda na linha, então também a tensão em cima da fase A da carga, tá? Aí eu digo que a carga é equilibrada com impedância monofásica, então, ou seja, por fase, né, eu tenho 5 mais J10, ou seja, eu tenho 5 mais J10 em cada uma das três fases. Aí eu peço aí na letra A, as tensões de linha, né? Por quê? Porque como eu tenho um o Y, o gerador, eu pego as três tensões de fase, né? E estão conectadas em Y. Aí a tensão, essa tensão de fase é a tensão, por exemplo, entre a fase A e o neutro, no caso do Y. E, como eu estou pedindo na letra A, a tensão de linha, ou seja, por exemplo, a tensão entre a fase A e a fase B. Como eu conheço aí a tensão da fase A, né, tensão de fase da fase A, então é interessante que eu migre primeiro para tensão de linha AB, né, porque eu associo, quando eu uso aquela relação, né, V de linha igual raiz de 3, V de fase 30 graus, né, que eu mostrei para vocês na aula, aí a gente sempre associa, se for a tensão de fase A, né, então a tensão de linha vai ser AB. Se a tensão de fase é B, a de linha vai ser BC. Se a tensão de fase é C, a de linha vai ser CA. Né? Então, são sempre essas relações. Eu enfatizei isso lá na aula, né, para que a gente não erre. Mesma coisa para as correntes, tá? Pronto, então, eu tenho VA, então, eu vou direto aí, usando essa equação, a gente vai achar o VAB, que é a tensão de linha. Então, já achei a primeira tensão de linha. Como é que eu acho as demais? É só o defasar os 120 graus. Eu sei que a sequência é negativa, então eu vejo quem está na frente, 120 graus, quem está atrás, 120 graus. Então, como eu já vou ter o VAB, eu vou achar o VBC e o VCA, né? Então, seria realmente só aplicar uma equação aí nessa letra A. A letra B, as correntes na carga. Então, aí eu vou ter de ver quem é a tensão em cima da impedância, ou seja, a tensão de fase na carga. Essa tensão em cima da impedância, né? Como eu conheço a impedância Z, eu uso a lei de Ohm, V igual ZI, né? O V tem que ser o V em cima da impedância, então, dessa forma, aplicando a lei de Ohm, eu vou achar a corrente que passa por essa impedância. Então, também, de cara, que eu já sei que a tensão da fase A do gerador é a mesma da carga, né? Vai ser 120 fase zero, porque não tem perda na linha, e a configuração é YY. Então, eu tenho V em cima dessa impedância, vai ser 120 fase zero. Aí, com isso, eu vou achar o IA, que é a corrente de fase, que é a mesma corrente de linha, né? Já que a ligação é Y, né? Comentei isso também com vocês lá no vídeo, tá? Pronto, então, achei a corrente IA. Aí, achando a corrente A, também com uma sequência negativa, acho da corrente B e C, é só fazer as defasagens. E a tensão na carga, né? Que nesse caso, como eu também não tenho perda na linha, de novo, né? Vai ser a tensão VA, vai ser a tensão VA da fonte, né? E eu uso a defasagem aí de mais ou menos 120 graus para achar as das fases B e C, né? Então, seria mais ou menos assim que a gente ia resolver essa primeira questão, tá? Alguém tem alguma dúvida? Ou nessa ou em outra, mais específico? Nada? Tá tranquilo?
Bom, como sempre vai dizer na questão com a sequência, né? Isso, Maria Vitória, sempre a gente tem de dizer, né? Porque vai ter que dizer assim, a fonte está em sequência positiva ou em sequência negativa, né? Porque senão você não tem como saber, né? A não ser que, assim, o problema seja um problema reverso, né? Eu sei que a corrente na fase A é tanto, na fase B é tanto, então qual é a sequência, né? Mas tem de ter alguma informação nesse sentido para a gente ter essa informação realmente, tá? Se ninguém tiver dúvida em alguma questão em específico, vou escolher só mais uma para comentar, tá bom? E aí eu tiro dúvidas em relação a essa, ou alguma coisa que eu falar, ou que vocês lembrem, tá? Mas eu vou ver só mais uma aqui. Alguém tem alguma específica que queira que eu comente? 2, 3, 4, 5 ou 6? Da 5, como é que eu monto ela? Tipo, Pronto. Eu boto esse... Como é que chama? Esse indutor, onde é que eu boto ele nessa carga delta? É antes ou depois? Mais ou menos, tipo, a dúvida só era essa. Pronto, olha Porque eu só. parei na 4 e assim que eu não consegui montar. Certo. Não, olha só. Deixa eu ler aqui. Uma carga equilibrada conectada em delta contém. Ou seja, quando a gente faz... deixa eu até... porque aqui não tem nenhum desenho. Mas, por exemplo, sempre, todos os desenhos que vocês viram lá do sistema trifásico, né? A carga, vamos supor, se tiver em delta, eu não boto 3 retângulos em delta, né? Que são 3 impedâncias, na verdade, ou em Y da mesma forma. Eu boto um retângulo lá que representa as impedâncias, né? Nos vídeos tem, quando está lá a carga em delta ou em Y, é a impedância Z da carga, né? Que está em delta ou em Y. Aí, o que eu estou dizendo aqui? Uma carga equilibrada conectada em delta, essa carga realmente está em delta, tá? Contém um resistor de 10 em série com um indutor de 20 mH. Ou seja, aquela impedância Z, né? Ela é uma impedância composta por essa resistência em série com essa indutância. Ou seja, aquele Z da carga, por fase, vai ser 10 mais J ômega L, que é 20 mH. A gente tem de achar a impedância para poder considerar ela dentro do circuito trifásico, entendeu? Entendi. Então, tipo, sempre que aparecer um componente novo desse, a gente só faz a resistência equivalente, né? Exatamente. Às vezes acontece de dizer, a carga é composta por fase, por um resistor em paralelo com a capacitância, em paralelo com outra carga. Então, você já vai saber que os três vão ficar em paralelo, né? Aí, dependendo da configuração, a gente talvez precise manipular, né? Porque, por exemplo, vocês viram que para fazer a conversão de estrela para triângulo, no caso da carga, basta que eu posso migrar um dos dois, né? Por exemplo, se o delta eu quero transformar em Y, né? Eu vou fazer o quê? Eu conheço o Z delta e quero o Z Y. Então, o Z delta é 3 vezes o Z de Y. Então, eu consigo transformar essa carga que está em delta numa carga em Y. Aí, vamos supor que eu tenho uma carga em delta e uma carga em Y. Eu quero achar a carga equivalente, a impedância equivalente da carga. Eu posso transformar ou os dois para delta ou os dois para Y e fazer o paralelo, tá? Posso fazer isso, sim. Então, com isso em mente, a gente sempre vai pensar que as cargas, quando eu vou pendurando, né, na rede elétrica, elas vão ficar sempre em paralelo, que é o que a gente faz até na nossa casa, mesmo sendo monofásico, né? A gente pega a fase e o neutro e espalha na casa toda, e vai só pendurando em paralelo lá as cargas, bota uma lâmpada, bota uma tomada, tudo vai ficando em paralelo. No caso do trifásico, é da mesma forma, só que qual a diferença? Em vez de ter só a fase e o neutro, né, que é na nossa casa, a gente tem as 3 fases e, dependendo do circuito, vai ter o neutro também. Aí eu vou botar a carga como? Se ela tiver, vamos supor que tenha só as 3 fases, né? Aí eu tenho a carga que está em delta. Aí eu não tenho 3 conectores, né? Do delta, aqueles 3 conectores eu encaixo um em cada fase. Mesma coisa para o Y. Quando a carga está ligada em Y, eu tenho 3 conectores, vou pegar esses 3 conectores e conectar um em cada fase, né? Então, eu vou só pendurando aí em paralelo todas essas cargas, né? Então, a gente pode realmente pensar nas cargas como se elas estivessem em paralelo, certo? Bom, aí a gente já montou, a carga está em delta, né? Já achei minha impedância equivalente, né? Por isso que aqui, nesse caso é importante, essa informação da frequência, né? Que é 60 Hz, porque eu vou precisar da frequência para achar a impedância, que é a partir da indutância, né? Aí eu digo que a fonte de tensão é equilibrada, sequência ABC, ABC quer dizer que é positiva, né? Se fosse a negativa seria ACB, tá?
a fonte está em estrela, aí eu já digo que a tensão da fase A, né, o de A para o neutro, porque a ligação é estrela, é 120 fase 30, né? Aí eu peço quais são as correntes de fase, as correntes de fase e correntes de linha, tá? Então, eu quero saber todas essas correntes aí, certo? Realmente, assim, esses exercícios, eles se repetem, né? Porque é mais para praticar mesmo, porque uma vez que tiver claro esse negócio, o que é fase e o que é linha, né? Aí vocês não vão ter problema em resolver nenhum problema com nenhum exercício com circuitos trifásicos, certo? Deixa eu ver lá no chat se tem alguma coisa. E aí, algo mais sobre essas questões, sobre essas diferenças de grandeza de fase, de linha? O que é que vocês acham? O que é que vocês me dizem? Que ótimo, que está tudo certo por enquanto, né? Realmente, como eu falei, dá para explorar mais quando a gente começar a ver as potências, né? Mas a potência, né, assim, já adiantando um pouquinho, ela basicamente já é o que a gente já estudou de potência e circuito CA, né? Se vocês entenderam potência e circuito CA, não vão ter problema nenhum agora em potência e circuito trifásico, porque, na verdade, a potência trifásica é 3 vezes a monofásica. Basicamente isso. Lembrando, né, que se eu estiver trabalhando com a potência geral, a potência complexa, é 3 vezes um vetor, né? Não simplesmente 3 vezes um módulo só, tá? Certo? Eu tinha esquecido de preparar o formuláriozinho da presença. Enquanto vocês pensam aí se tem alguma dúvida, alguma coisa, só rapidinho, eu fazendo duplicação aqui para vocês, para fazer a presença, tá? Rapidinho. Hoje é dia 27. Pronto, aqui. Pronto, vou botar aqui no chat aqui a lista de presença, tá? Mas se ninguém tiver mais nenhuma dúvida, quiser saber nada desse assunto, de algum assunto mais antigo que tenha ficado alguma dúvida, né? A gente pode usar esse tempo para tirar essas dúvidas. Certo? Então, vou só dar um tempinho para vocês preencherem. Bom, como, assim, acho que ninguém, não sei se alguém tem mais dúvida, ainda eu vou esperar só um tempinho para vocês preencherem, mas eu já vou finalizar a gravação da aula, tá?